A paz do Senhor, seja bem-vindo ao IBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesse vídeo eu vou comentar a lição número 6 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2020, esta lição que traz como título A Sexualidade Humana. Essa lição aqui, ó, que você aí que tem a revista já deve ter dado uma estudada, ou quem sabe você quer aprender mais sobre esse tema. Então esse vídeo aqui eu vou abordar sobre esse tema. E eu vou explicar aqui como que funciona o vídeo de destaque, no caso aqui, esse vídeo aqui é o vídeo de destaque, porque eu posto 2 vídeos toda semana. O primeiro vídeo comentando toda a lição, passando cada tópico e subtópico, e o segundo vídeo, que é esse aqui, que é postado sempre na sexta-feira, ele vem com, no caso, um formato diferente, nesse formato aqui que você está vendo, e a aula também é um pouco diferente, porque eu destaco alguns pontos na lição. E o vídeo de destaque dessa semana, para que eu pudesse aqui estruturar ele de uma forma bem interessante, eu pedi para que as pessoas que assistiram o primeiro vídeo tirar as suas dúvidas. Ou quem sabe simplesmente leu a revista e ficou com alguma dúvida e tirar as dúvidas. Então eu pedi para as pessoas me enviarem as dúvidas, perguntando algumas coisas e também com relação aos tópicos ou subtópicos. Estou com dúvida nesse tópico aqui. Eu queria saber sobre esse tema. Então eu peguei e juntei todas as dúvidas nos comentários do vídeo, no WhatsApp, enfim, vários lugares que eu peguei essas dúvidas. E eu vou aqui nesse vídeo comentar essa lição baseado nessas dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser assim bem interessante para todos, até mesmo para quem não enviou a sua dúvida, né? Quem enviou, eu agradeço, muito obrigado por ter contribuído com o nosso conteúdo aqui. Esse vídeo é realmente uma relação onde eu quero levar para você que é professor de EBD ou que quer aprender mais sobre o assunto, algo bem específico para realmente entender a lição por completo e ministrar uma aula de excelência. E as dúvidas lá que mandaram, eu selecionei algumas e dei uma organizada, então foi mais ou menos no seguinte sentido. Primeiro, a lição ela tem 3 tópicos. E as dúvidas foram relacionadas ao tópico 3, distorções da sexualidade, que fala de fornicação, adultério, homossexualismo e ideologia de gênero. Então foram basicamente dúvidas relacionadas a esses 3 tópicos, então a gente vai assim ficar mais nesse tópico aqui. É claro que a gente aborda aqui a lição como um todo, mas a ênfase vai ser nesse tópico. E aí, no caso de fornicação, dentro do tópico 3.1, a dúvida que surgiu é como que falar de sexo ou de sexualidade para os jovens, como que abordar isso para os jovens. Então eu vou dar aqui algumas dicas. E aí depois as dúvidas giraram muito em torno da questão do casamento, questão, por exemplo, relacionada ao adultério e relacionada ao divórcio. Então mandaram aqui algumas perguntas, né? Então, por exemplo, que eu vou responder aqui, a Bíblia dá alguma abertura para o divórcio? Tem algum caso, alguma situação em que a Bíblia permite o divórcio? Uma outra pergunta é, trair o meu cônjuge? Né? Um caso, uma pessoa traiu, mas o outro não sabe. Então, eu devo contar para o outro, seja ele ou ela, enfim, né? Ou seja, aqui eu tô colocando, tudo que eu falar aqui vai valer tanto para o homem que trai ou para a mulher que trai, para o homem que é traído ou para a mulher que é traída. Então eu vou falar nessas 2 situações. Então se eu pratiquei o adultério, né, sou casado, traí, eu tenho que falar, eu tenho que contar, eu sou obrigado a contar, né, eu tenho que pedir perdão, se a pessoa não sabe, eu tenho que contar para ela. Então a gente vai também falar aqui sobre esse tema. E outra pergunta também que não quer calar é quem divorciou pode casar de novo? Então também é outra questão aqui que também ficou muita dúvida, não é abordado na lição de forma explícita, mas quando fala de sexualidade, fala de casamento, fala de adultério, vai surgir essas dúvidas. Se você é professor da EBD e tem experiência, você sabe que alguém vai perguntar. Então a gente tem que estar preparado para esse tema. E também a gente vai falar um pouco sobre a questão do homossexualismo ou relações homoafetivas, como alguns preferem dizer, e também sobre a questão da ideologia de gênero. Eu dei uma estudada melhor sobre essa questão da ideologia de gênero, eu vou fazer algumas reflexões aqui também. Então, vou tentar sair do óbvio, tá? Aqui nesse vídeo eu vou tentar sair do óbvio, não vou ficar, né, porque a Bíblia diz assim, então é assim, 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 assado. Não, eu vou trazer pontos de vista diferentes, vou apresentar visões diferentes e vou tentar realmente tirar as dúvidas aqui de quem mandou as perguntas, explicando dentro do contexto da lição. Então, vamos lá. Para a gente entender
a lição, esse tópico 3, é interessante você ler o tópico 1 e o tópico 2. Né? O tópico 1 e 2, para chegar no tópico 3 e entender todo o contexto. Se você quer se aprofundar na lição como um todo, você pode acessar o site do EBD em Foco, que lá vai ter um conteúdo em PDF para você ler um pouco mais sobre esse tema. Tem um comentário da leitura bíblica em classe, que é, no caso, que é Mateus 19, de 1 a 12, tem lá também. E você tem também, dentro do site do EBD em Foco, a aula completa com slide e aula em áudio. Então tem todo um conteúdo para você se aprofundar na lição como um todo, até você chegar nesse tópico 3 aqui e se aprofundar no tópico 3. Algumas pessoas perguntaram sobre essa questão do casamento em si, do sexo dentro do casamento. Porque assim, fica alguma dúvida, porque muita gente acha que o sexo é somente para procriação. Tá? E o que vai ficar bem claro no tópico 1 e no tópico 2 é que Deus criou o sexo é uma bênção de Deus, e o sexo ele tem alguns propósitos. O escritor da revista coloca aqui procriação, união conjugal e a glória de Deus. No livro de ética cristã do Norman Geisler, ele vai falar aqui de alguns propósitos do sexo dentro do casamento, que é muito parecido com o que está na revista, mas só para você anotar aí, anota aí. O primeiro propósito é propagação da espécie, no caso Gênesis 1:28, que é a procriação, a mesma coisa. O segundo propósito, unificação, que também é a mesma coisa que está aqui na revista, né? Que aqui na revista o escritor colocou união, né? União conjugal ou unificação, então está dentro do mesmo contexto, Gênesis 2:24. E o terceiro propósito é recreação, Provérbios 5, 18 e 19. Então o sexo ele tem esses três propósitos desde que sejam praticados dentro do casamento. Então não é somente para a procriação, como alguns pensam, mas também tem a ver com a união do casal e tem a ver com a recreação, ou seja, o sexo também por prazer, mas dentro do casamento. Então tá, entendendo essa questão do sexo, o propósito do sexo, vamos partir aqui para o tópico 3, que é o tópico onde a gente vai tirar as dúvidas que ficaram. A primeira dúvida com relação à fornicação. A fornicação é sexo de quem é solteiro, por exemplo, antes do casamento. Então a pessoa pratica sexo antes do casamento, ela está usando o sexo da forma errada, quebra uma lei de Deus, um mandamento divino, traz várias consequências para a sua vida. Então é um pecado que traz consequências drásticas e a pessoa precisa de restauração. Não é um pecado imperdoável, existe sim perdão, a pessoa pode se arrepender, mas o que acontece é que é muito comum no meio dos jovens o sexo ser praticado de forma meio que irresponsável, de forma errada, pecaminosa, e o jovem não tem nenhum apoio, nenhuma ajuda. Então quando o jovem, por exemplo, um jovem da igreja está namorando uma menina, seja da igreja ou não, o ideal é que seja da igreja, mas enfim, ou que seja uma menina da igreja namorando um jovem que seja também, que não é da igreja, ou não é, ou não é, enfim, tanto faz. Geralmente, essa pessoa precisa conversar com alguém abertamente sobre essa relação, geralmente. Tá? Ela gosta de conversar, de contar o que está acontecendo. E quando essa pessoa encontra alguém para conversar, geralmente é alguém que não é crente. E qual é a orientação que essa pessoa vai dar para esse jovem ou para essa jovem com relação a esse namoro? Se o namoro estiver ficando um pouco mais caliente, está aumentando as intimidades, qual é a orientação que alguém que não é crente vai dar? Com certeza vai em frente, vai lá, seja feliz, né, siga os seus instintos, é mais nesse sentido. Então o jovem ele precisa de alguém de confiança, mas que tem fundamento na palavra de Deus para orientar nessas situações. Então é isso, eu acredito que é isso que falta muitas vezes na igreja, alguém de confiança, que o jovem possa se abrir, tanto em grupo, fazer algumas rodas de conversa, como de forma individual. Porque o jovem ele precisa conversar, ele precisa contar algumas coisas, ele precisa de ajuda nessas situações. Porque o que acontece na igreja é que a gente só sabe falar, isso é pecado, tu vai para o inferno, que não sei o quê. Então o jovem se envolve com um ato pecaminoso desse, e depois ele é disciplinado, e depois vai para o mundo, porque ele não encontra ajuda. Eu já vi isso acontecer. Uma vez eu estava na reunião do ministério, obreiro na igreja, reunião do ministério, o pastor falando, e aí um obreiro deu um relato de uma jovem que estava tendo relações com o namorado, e aí na hora lá decidiram disciplinar, e depois simplesmente falaram que ela estava disciplinada da igreja, ninguém chamou para conversar, ninguém chamou para saber o que estava acontecendo, ninguém quis ajudar, essa menina simplesmente desviou, né, foi para o mundo, e eu não sei como que está hoje, já tem alguns anos.
Então, isso é muito comum nas igrejas, o jovem se envolver com relações sexuais ilícitas e não ter nenhuma ajuda na igreja e simplesmente, às vezes, fica na igreja vivendo nessa prática ou desvia e vai para o mundo. Então, falta alguém na igreja dar confiança do jovem para conversar com ele sobre esse assunto. E não somente sobre essa questão da relação sexual, mas dentre outros temas, como homossexualismo, ideologia de gênero, dentre outras coisas que eles aparecem por aí, pornografia, masturbação, vários outros temas que os jovens precisam conversar, mas precisa de alguém de confiança, alguém que eles possam confiar para conversar. Então é um tema bem delicado, mas a igreja pode sim cuidar desse sentido e estar mais próximo dos jovens para que eles possam se abrir e eles possam receber a ajuda que eles precisam. Eles precisam de ajuda, não precisam de condenação, não precisam de alguém para acusar. Eles já sabem que é errado, então eles já sabem que está errado, eles precisam de alguém para ajudar eles, certo? Então vamos lá. Continuando aí o nosso tema, a gente vai para o próximo tópico, que é adultério, né? O tópico 3.2. Quando a gente fala de adultério, também ninguém tem nenhuma dúvida de que o adultério é pecado. Na verdade, o adultério é errado e na lei humana, há um tempo atrás, o adultério era considerado crime, dava até prisão. Em algumas sociedades, a pessoa é apedrejada, enfim. Então, o adultério sempre foi visto como algo errado. Por quê? Porque quebra um princípio básico de confiança, tem um contrato envolvido, tem uma aliança envolvida ali. Então, tanto para o meio cristão, quanto para o meio mundano, ou enfim, o meio não cristão, vamos colocar assim, o casamento é algo levado a sério, algo que tem que ser levado a sério. E a quebra dessa confiança no casamento, que é quando um dos cônjuges trai o outro, essa quebra de confiança ela traz muitas consequências. Então, a gente sabe que isso aí é errado e sem ninguém tem nenhuma dúvida. No meio cristão, a gente pode até levar isso um pouco mais assim a um nível mais profundo, porque o casamento é considerado uma aliança entre Deus e os dois cônjuges. Leia Provérbios 2, 16, 17 e Ezequiel 16, 18. É meio que quando você casa, você está fazendo uma aliança, os dois cônjuges e Deus. São três envolvidos nessa aliança. Então, quando quebra essa aliança, você está pecando contra Deus, porque Deus está envolvido. Alguns escritores não chegam a dizer assim que é uma aliança entre os dois cônjuges e Deus, mas alguns vão dizer que é uma aliança entre dois cônjuges, onde Deus é testemunha, que dá no mesmo. No final das contas, Deus está envolvido no casamento. Então, quando um casamento ele é desfeito, ele sofre alguma consequência, Deus está envolvido lá. Então fere a santidade de Deus e é pecado. Então ninguém tem nenhuma dúvida de que o adultério é pecado. Agora vamos falar a questão do divórcio, né? A questão do divórcio. O divórcio, ele não é a resposta para as provações e aflições enfrentadas no casamento. Tem gente que acha que o divórcio é a melhor saída para um casamento que está indo de mal a pior. Então, quando o casamento está complicado, o que é um casamento complicado? Isso aí é algo muito amplo, mas às vezes o casal não está se falando, às vezes o casal trabalha demais e não tem mais aquela intimidade, às vezes o casal está com problemas sexuais, às vezes o casal briga demais por qualquer besteira. Então, tem várias situações que envolvem a questão problemas no casamento. Pode ser problemas familiares, a família de um se intromete muito no casamento, e dentre vários outros problemas. E quando esses problemas surgem, geralmente as pessoas pensam que o divórcio é a melhor saída. Então vamos divorciar porque a gente resolve de vez esse problema. É parecido até com suicídio, né? O cara tá com um monte de problema, eu vou me matar porque eu resolvo todos os meus problemas. Então é mais ou menos nesse sentido, né? O divórcio é o suicídio do casamento, né? Vamos matar o casamento, é mais ou menos nesse sentido. E aí as pessoas têm isso em mente. Infelizmente isso entrou até mesmo na igreja. Então, às vezes, as pessoas se divorciam por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E o que a Bíblia vai dizer acerca do divórcio? Bem, Malaquias 2,16 deixa bem claro que Deus odeia o divórcio. Então, lá está dizendo assim, Deus odeia o divórcio. Tem várias traduções diferentes, mas uma das traduções é dessa forma, né? O repúdio não é aceitável diante de Deus. Algumas traduções mudam um pouquinho, mas é nesse sentido. Por quê? Porque o divórcio é essa aliança que tem três envolvidos, né? Os dois cônjuges e Deus, né? E quando a gente fala de casamento, casamento, de acordo com a Bíblia, é para a vida inteira. Não é para acabar em um dado momento por algum problema. Então, o divórcio, de certa forma, ele não é aceitável em nenhuma situação.
Agora vamos ver uma passagem bíblica que inclusive tem na nossa leitura bíblica em classe, né? Então a gente tem aqui a nossa revista e algumas pessoas pediram para explicar isso aqui. E aí o texto vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Então a gente tem essa passagem aqui de Mateus, que ela acontece duas vezes, no capítulo 5 e no capítulo 19 de Mateus. E essa passagem também tem um paralelo em Marcos 10 e Lucas 16. Tá? Marcos 10, do 1 a 9, vai ter aí esse paralelo, e Lucas 16, 18 vai ter esse paralelo, onde Jesus aborda essa questão do divórcio, baseado, né, ele vai falar assim, que qualquer que repudiar essa mulher e se casar com outra comete adultério. Só que Mateus coloca uma exceção, a não ser por causa de prostituição. Algumas Bíblias traduzem isso aqui a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, a não ser por causa de adultério. Então tem várias traduções. O que a igreja fez historicamente? Pegou essa passagem e entendeu que Deus condena o divórcio em qualquer situação, menos na situação em que tem traição, que tem adultério. Então, se houve adultério, o divórcio meio que está liberado, né? Você tem permissão para divorciar e isso não vai trazer nenhuma consequência e não é pecado. Então, esse tem sido o entendimento das pessoas. No entanto, nesse livro de Ética Cristã, do Norman Geisler, que eu recomendei aqui no começo, ele vai fazer uma análise dessa passagem, baseado no texto original e no contexto em que Mateus escreve. Porque é o seguinte, a primeira coisa a observar é que só Mateus coloca essa exceção. Marcos e Lucas não colocam. Marcos e Lucas falam assim, que qualquer que repudiar a mulher e se casar com outra comete adultério. Então Marcos e Lucas não têm essa exceção de Mateus, que está aqui, ó, não sendo por causa de prostituição. Esse acréscimozinho aqui que tem em Mateus, só tem em Mateus. E a palavra usada aqui, prostituição, é porneia, do grego. Então o Norman Geisler faz essa análise e ali está a palavra porneia. A palavra porneia não é usado na Bíblia para se referir ao adultério. A palavra porneia, ela é usada na Bíblia para se referir a relações sexuais ilícitas, mais precisamente a fornicação. A palavra usada para adultério é moikeia. Você pode ler isso em Marcos 7, 21, Lucas 16, 18, João 8, 4, Romanos 2, 22, Tiago 2, 11, Apocalipse 2, 22. São passagens bíblicas que vão mostrar a palavra moikeia sendo usado para adultério. Inclusive aqui em Mateus 19, 9, né, no finalzinho fala assim, também comete adultério. O adultério aqui é usado como moikeia e não porneia. Então, o que a Bíblia está falando aqui é de uma relação sexual ilícita, que não é o adultério, ou seja, não é traição. Olhando para o contexto de Mateus, que ele escreveu para os judeus, preste bastante atenção nisso. Lá em Deuteronômio 22, de 13 a 21, Deuteronômio 22, de 13 a 21, eu vou ler aqui o que o Norman Geisler colocou aqui, um resumo desse versículo, né, que ele coloca assim, ele fala assim, ó, se o homem casar-se e depois de unir-se à sua mulher, acusá-la dizendo, não achei nela comprovação de virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Então, Deuteronômio 22, de 13 a 21. Está aqui uma restrição com relação ao casamento. Se o homem casa com a mulher e ela não é virgem, se essa mulher não é virgem, ela vai ser apedrejada. Então, quando Jesus fala do casamento, Mateus escreveu para os judeus, e Jesus dá essa exceção aqui para o divórcio, Jesus está se referindo a essa situação de o homem casar com a mulher e ela não é virgem. Nesse caso, o casamento poderia ser desfeito, porque na lei judaica e na cultura judaica, eles tinham isso na mente deles. Tá, Jesus, se eu casar com alguém e divorciar
eu estou pecando, eu não posso divorciar. Mas se eu casar e chego lá, a mulher não é virgem, e aí? Eu não tenho direito de me divorciar dela? Então, nessa situação, não tenho direito. Então, Jesus fala assim, nessa situação, sim. Então, não sendo por causa de prostituição, aqui está se referindo à prostituição antes do casamento. No caso, praticado pela moça, que de acordo com a lei, ela deveria ser virgem para casar. Isso caso o homem quisesse também, né? Porque ele poderia falar, não, ela não é virgem, mas eu aceito, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas o que acontece é, Jesus dá essa exceção para esse caso. Se a gente for analisar com detalhes mesmo, Jesus não dá nenhum tipo de exceção para o divórcio. Então, mesmo diante de um adultério, o divórcio ele não é aceitável. O correto é acontecer o perdão. O correto é que os cônjuges conversem entre si, o casal converse, troca ideia e um perdoa o outro. E aquele que traiu para de fazer isso. Esse é o ideal. Tá? Então, essa ideia de que o divórcio ele é permitido diante de um adultério não é uma ideia correta. De acordo com a interpretação do texto bíblico, Mateus escrevendo para os judeus, a exceção que ele dá, baseado nesse texto de Deuteronômio, né, no contexto judaico, e também a palavra que ele usa, porneia, no caso não se refere a um adultério cometido após o casamento, mas é uma relação sexual antes do casamento, impureza sexual antes do casamento, a palavra porneia é usada ali. Então era nesse contexto judaico. Se a gente observar, não vai ter situações na Bíblia que o divórcio é permitido. O divórcio sempre vai ser errado, baseado na palavra de Malaquias ali, né, que é Malaquias 2,16, que Deus falou, eu odeio o divórcio. Então, nesse sentido, né, a gente não vai... o correto é que o divórcio ele não é visto, em hipótese alguma, como algo bom aos olhos de Deus. Tá, isso aí é teoria. Isso aí, né, é teologia. E na prática, como que isso funciona? Por exemplo, casais que se divorciaram. Como que acontece um pastor que pastoreia a igreja e chega a casos de adultério, um querendo divorciar do outro? Como que acontece na prática? Vamos lá. O Norman Geisler, presta bastante atenção nisso. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas é uma coisa que eu sempre toco nesse tema. O Norman Geisler apresenta aqui algumas visões filosóficas sobre as questões éticas e morais. E ele defende aqui o que ele chama de absolutismo graduado. O que seria o absolutismo graduado? O absolutismo graduado é assim, as leis de Deus são absolutas, elas são verdades universais e não tem para onde correr. Não são relativas, por exemplo. Mentir é errado, mas talvez isso é relativo. Mentir para mim pode ser errado, mas para você pode ser certo. Né? Então, meio que, adultério é errado, mas adultério para mim pode ser errado, mas para tu pode ser certo. Isso aí é o relativismo. Isso aí está totalmente fora de cogitação. O que ele defende aqui é o absolutismo, que mentir é errado, para mim, para você, para qualquer sociedade, para qualquer época, para qualquer momento, mentir é errado. Adultério é errado em qualquer situação, em qualquer época, porque isso é a lei de Deus absoluta. Só que esse absolutismo ele possui níveis, por isso que ele chama de absolutismo graduado. Aí ele dá alguns exemplos aqui no livro, mas um exemplo bem clássico, por exemplo, exemplo bem assim, acho que é exemplo bem clássico, por exemplo, é uma pessoa que mente para salvar uma vida. Então, tem um livro muito bom, eu acho que eu não trouxe ele não está aqui. O nome do livro é A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, e tem um filme também, A Lista de Schindler. O Schindler, ele mentiu para o partido nazista, ele fazia parte do partido nazista, mentiu o partido nazista para salvar 1000 judeus. Então, Schindler, ele cometeu um pecado de mentira. No entanto, Schindler fez isso para salvar vidas. Então, diante dessa situação, podemos dizer que Deus não vai imputar esse pecado em Schindler. Mas será isso tem base bíblica? Sim. Se a gente olhar para as parteiras de Faraó, as parteiras de Faraó iam fazer parto das hebreias e lá, quando elas chegavam, faziam o parto e depois mentiam para Faraó. Chegava lá, Faraó, as hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, elas já tiveram filhos. Mentira! Elas fizeram o parto. Elas estão mentindo para Faraó. E o texto bíblico diz que Deus abençoou elas por causa disso. Então, de certa forma, não é que a mentira seja algo certo, que Deus aprova. A mentira continua sendo pecado, a mentira continua sendo errado, mas quando envolve a vida, a preservação da vida, aí tem níveis. Então, qual é a lei moral maior que eu vou obedecer? Então, as duas leis morais, ali, tanto mentir é errado, como tirar uma vida é errado. A ordem de Faraó é, matem as crianças. A ordem de Faraó é essa. Então as parteiras estavam divididas entre dois pecados, mentir e matar.
Então, qual foi o pecado que elas escolheram cometer? Escolheram mentir. Tá, vou colocar para baixo, mentir. Porque elas consideraram que mentir seria uma lei moral inferior, ou quem sabe dizer que salvar uma vida é uma lei moral superior. Então, elas escolheram essa situação de salvar uma vida. A gente vê o caso de Raabe também com os espias. Ela mentiu e por causa da mentira dela, ela foi abençoada. Então, ela salvou vidas. Ela estava dividida entre salvar vidas ou mentir. Então ela preferiu salvar vidas. Então quando a gente se encontra nesse tipo de conflito, um conflito real que existe nessa situação, a gente vai ter que escolher um dos dois. Então olhando para o contexto do casamento, por exemplo, o contexto do casamento, a gente tem um caso em que uma pessoa, ela traiu, tá? Traiu, foi lá e traiu. Se ela cometeu esse adultério, aí depois o outro cônjuge vai lá e perdoa. Não, eu te perdoo, a gente vai viver bem. Tá. Aí ela vai trair de novo. Aí ela trai de novo. Quando tem esse tipo de traição recorrente, o que acontece? A pessoa que está sendo traída está colocando ali em risco a sua integridade moral, a sua saúde mental, porque isso prejudica a pessoa mentalmente, e a sua saúde física, porque ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível. Pode ser um sífilis, uma gonorreia, ou pode ser até uma AIDS. Eu já vi casos em que o homem traía a mulher com frequência, pegou a AIDS e depois transmitiu para a esposa. Então, esse tipo de situação de traição recorrente é uma situação onde surge esse conflito, onde eu pratico o divórcio, que é algo que Deus não aprova, que é pecado, podemos dizer isso, né, tranquilamente, que é pecado, ou eu continuo casada ou casado e sofro as consequências e prejudico minha saúde, prejudico meu corpo, prejudico a minha integridade moral, espiritual, mental e tudo mais. Tá? Aí a pessoa vai escolher, será que Deus quer que essa pessoa fique sofrendo e chega até, quem sabe, a morrer por causa disso? Então, nesse caso, o divórcio ele acaba sendo meio que a única saída. É errado, mas Deus não vai imputar esse pecado porque a pessoa estava pensando também no seu bem. É complicado. Tem situações, por exemplo, em que o homem bebe, chega em casa, bate na mulher, bate nos filhos, maltrata, tem toda essa situação, questões de agressão. A mulher está correndo risco ali primeiro, ela pode sair machucada ou ela pode morrer por causa disso. E isso existe na prática. Então, o divórcio não é a saída perfeita, mas é a única saída nessa situação. Será que Deus quer que essa mulher fique sofrendo a vida inteira e quem sabe até perca a vida por causa disso? Mas ela pode orar, ela pode buscar a direção de Deus, ela pode... Irmãos, assim, tem gente que é usado pelo inimigo e não é... Sabe, se a gente fala tanto de livre-arbítrio, né, então assim, será que Deus vai lá e mata o cara? Pode ser também. Né? Mas eu acredito que nessa situação de conflito, pensando na integridade da vida, o divórcio ele acaba sendo aceitável. Tá? Então, o que a gente conclui aqui com relação ao divórcio? O divórcio não é agradável a Deus, é pecado, no entanto, em situações extremas, onde a vida está correndo risco, onde existem situações onde a vida está correndo risco, ele é aceitável. Aí surge outra questão. Né? Eu aceitava assim, eu acredito que Deus não vai imputar esse pecado, colocando aqui as palavras até compartilhando o que o Norman Geisler escreve no seu livro. Enfim, aí surge outra situação. A outra situação aconteceu o divórcio, seja por qual foi o motivo. Né? Já aconteceu, tá? Já a pessoa que divorciou, já casou de novo pra lá e tal. Aí você pensa o seguinte, eu posso casar de novo? Né? Tipo, eu divorciei e tal, a outra pessoa foi embora, enfim, e eu tô aqui. Eu posso casar de novo? O segundo casamento é permitido? Aí algumas pessoas vão ser radicais e falar assim, não é permitido. Não é permitido. Você tem que ficar solteiro o resto da vida agora. Outros vão falar, não, é permitido. Mas se você casar de novo, você vai estar vivendo em adultério de acordo com o que Jesus falou. Tá, vem aí. Primeira coisa primeira consideração. Se a pessoa casou de novo, ela cometeu adultério, mas será que Deus não pode perdoar? Porque algumas vezes, não, ela vai viver em adultério, então ela nunca vai ser perdoada. Então estaríamos criando um novo pecado imperdoável. Né? Além da blasfêmia contra o Espírito Santo, entra agora esse segundo casamento. Então é meio complicado eu dizer que tem mais um pecado
imperdoável. Então, apesar da situação toda ser complicada, a pessoa pecou, mas Deus pode perdoar. Começa por aí. Segundo, entra agora, vamos colocar aqui novamente o absolutismo graduado. Acho que minha voz não está muito boa hoje, não. A questão do absolutismo graduado. A pessoa está solteira, divorciou, ficou solteira. O que vai ser melhor para você, em termos de vida, saúde espiritual, saúde mental, saúde física, integridade social, colocando tudo isso, para você, o que vai ser melhor para você? Viver solteiro ou casar de novo? Ah, mas aí a pessoa está escolhendo só o que ela acha que é melhor. A questão toda é, uma pessoa, por exemplo, que está lá casada há alguns anos, acostumou com relações sexuais. Agora, divorciou. Ela pode se envolver com pornografia, ela pode se envolver até com prostituição, ela pode se envolver com várias outras coisas erradas, porque ela acostumou naquela vida. Então, às vezes, ficar solteiro acaba sendo um sofrimento muito grande, uma dificuldade muito grande que leva a pessoa a pecar de forma recorrente e viver uma vida sofrida por causa disso. Então, nessa situação, casar talvez seja a melhor opção. Entende? Tem que ver isso, a gente tem que deixar desse radicalismo, não, é assim, ponto final. Eu acho que isso aí, uma vez que o divórcio aconteceu, já é algo ruim, já vai sofrer as consequências, solteiro ou casado de novo, as consequências vão vir em qualquer, não importa, vai acontecer, vai ter várias consequências, várias coisas ruins vão acontecer. No entanto, você casando de novo, você pode continuar tendo uma vida normal, uma saúde mental, cuidar da sua vida espiritual, quem sabe continuar fazendo a obra de Deus. Enfim, existem várias situações nesse sentido aí. Então, assim, tem pessoas que optam por não casar. Eu conheço gente que divorciou, não casou porque viveu normal, conseguiu ter uma vida normal, solteiro novamente, sem estar casado. Então, isso vai de cada caso, cada situação é uma situação diferente. Então, assim, eu penso assim, que a pessoa tem que conversar, tem que tomar alguma atitude com relação a resolver o problema, enfim, conversar com o pastor, pedir auxílio, porque cada pessoa, cada caso é um caso. Eu estou dando aqui as diretrizes, falando o que eu estudei, mas não estou aqui determinando uma doutrina e dizendo que tem que ser desse jeito, tem que acontecer desse jeito, certo? Então, como esse tema é um tema bem complicado, eu peço para você ter sabedoria para tratar dele e tirar as dúvidas aí de acordo com que surgir as necessidades, certo? Então tá, eu acho que eu me alonguei bastante nesse tema, é um tema bem complexo. Eu estou falando porque as pessoas pediram para falar, perguntaram bastante, e aí entra a questão de que eu conto ou não conto, depende. Depende, você traiu, a pessoa não sabe, ela corre o risco de saber por outro. Se ela corre o risco de saber por outro, pode ser pior. Então, outra pessoa contar para ela pode ser uma situação muito pior. Então, talvez seja melhor você contar. Ah, mas e aí, se eu contar e essa pessoa reagir de uma forma muito agressiva? Tem que pensar nisso também, tá? Então, se você contar, essa pessoa vai reagir de que maneira? Será que ela vai reagir de forma agressiva? Porque eu já vi casos, pastores contando casos em que a esposa traiu o marido e depois ela chegou para o pastor, contou, pastor, traiu meu marido, só que se ele ficar sabendo, ele vai me matar e vai matar o camarada lá. Então, o pastor, ele não pode saber em hipótese alguma. Então, nessa situação também é complicado, Então, assim, será que o pastor conta ou não conta? O pastor não tem nada a ver com isso. Eu acredito que quem tem que contar é o cônjuge lá, é a pessoa, ela que se responsabiliza por isso. Então, tem que ter muito cuidado para não expor a vida das pessoas, quem é pastor nessa situação. Então, nessa questão de contar ou não, também vai da pessoa. Se você não contar, será que você vai se sentir bem? A sua mente vai ficar boa? Ou você vai ficar aquela pessoa perturbada o resto da vida porque não contou aquilo, está escondendo algo? Então, tem que pensar nisso também. Para a sua própria saúde mental, quem sabe é melhor você contar. Então, tem várias situações também, cada caso é um caso. O ideal, no mundo ideal, é que conte e que os cônjuges conversem entre si e haja o perdão. Esse é o mundo ideal. Nem sempre esse mundo ideal acontece. Então, às vezes, ao contar, acontece um divórcio, mas pelo menos você descarregou aquilo e você não vai carregar aquele peso na consciência pro resto da sua vida. Então, tem várias situações, também cada caso é um caso. Certo? Então, como a gente já se alongou bastante, eu vou resumir um pouquinho o que falta falar aqui da lição. A lição ainda fala de homossexualismo e fala também de ideologia de gênero. Tá, vamos lá. A questão do homossexualismo, a única coisa assim de novidade que eu vi é que algumas pessoas vão afirmar
com relação ao homossexualismo, que o homossexual ele nasce homossexual. Algumas pessoas vão afirmar isso, com distúrbios da questão, com distúrbios hormonais, por exemplo, distúrbios hormonais. Outras pessoas vão afirmar que o homossexualismo é algo da sociedade. Então a pessoa começou a conversar com homossexuais, assistir filmes pornográficos homossexuais e começou a se envolver com homossexuais e ela aprendeu aquilo ali, ela acostumou e ela resolveu se tornar homossexual. De uma forma ou de outra, essa questão de ser genético não é, pode ser a questão de distúrbio hormonal. Mas essa questão de distúrbio hormonal eu não parei para estudar a fundo isso e não sei, eu falo a verdade, eu não sei como abordar isso teologicamente falando. Mas o que eu vejo nas escrituras é que as relações homoafetivas elas não têm nenhuma assim, base para dizer que elas são corretas, tá? Que Deus aprova isso. Eu não vejo base para isso. Então, é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não sermos homofóbicos, tratar com preconceito os homossexuais, as pessoas, né, lésbicas, enfim, os gays de forma geral. A gente não pode tratar de forma preconceituosa, mas a gente tem que tratar com amor e a igreja tem que estar de portas abertas para receber todas as pessoas, todas as religiões, de todas a cor de pele, de toda a opção sexual, isso aí é fato. Tá? O que fica aqui tenta se aproximar e mostrar o amor de Cristo para essas pessoas, seja quem for, porque se é pecado, como a Bíblia ensina, Jesus pode libertar do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outra questão aqui da ideologia de gênero é que eu estava dando uma lida numa reportagem da Folha de São Paulo, vou até postar o link dela, com aquela Judith Butler, que veio no Brasil, o pessoal criticou e tal, e fez movimento para ela não dar palestra, enfim. Ela vai falar o seguinte, que ela fala assim, ó, cada um de nós é atribuído um gênero no nascimento, o que significa que somos nomeados por nossos pais e pelas instituições sociais de certas maneiras. Então, essa questão do gênero, que é atribuído para a criança quando nasce, que segundo ela é algo social. Ela vai falar assim, ó, às vezes a atribuição do gênero, um conjunto de expectativas é transmitido. Esta é uma menina, então ela vai, quando crescer, assumir o papel tradicional da mulher na família e no trabalho. Este é um menino, então ele assumirá uma posição previsível na sociedade como homem. Então, segundo ela e segundo os defensores dessa teoria, dessa questão do gênero, eles chamam de questão do gênero. Uma coisa interessante que eu descobri é que quem defende chama de questões de gênero e quem critica chama de ideologia de gênero. Então o nome ideologia de gênero é dado pelos críticos. Talvez já seja usado por todos, mas quem deu o nome ideologia de gênero foram os críticos dessa questão do gênero. Mas enfim, essa questão do gênero, segundo ela, o que eles tentam combater é o seguinte, é de você pegar uma menina e falar assim, olha, você é menina, você vai crescer, você vai ser mãe, vai ser dona de casa e você não vai trabalhar. Você pega um menino e fala assim, olha, você é menino, você vai fazer coisas de menino, quando você crescer, você vai ser um homem macho, cuidar da família e trabalhar e sustentar a família. Então, esses papéis seriam pré-definidos. No entanto, olhando por essa ótica, eu vejo realmente esses dois papéis, de a mulher ser dona de casa e o homem ser o provedor da família, como algo realmente cultural, social, cultural. Tá? Eu estou dizendo, eu vejo dessa forma. E eu vejo que isso está mudando. Se você observar hoje, raramente um homem cria uma filha pensando nela somente para ser uma dona de casa. Pelo menos eu não conheço. Todo mundo que eu conheço que tem uma filha, quer que a filha estuda, quer que ela trabalha, fala, minha filha, você não vai depender de homem nenhum, você vai se casar, você vai ter seu marido, você vai respeitar ele, mas você vai também ganhar o seu dinheiro, você vai conquistar os seus sonhos, você vai crescer na vida. Então, dizer que a ideologia de gênero veio para resolver esse problema, eu vejo ela como algo inútil, porque eu acredito que hoje poucas pessoas pensam assim. Claro, ainda vivemos numa sociedade machista, tem muito machismo. Isso não tem não. Pergunte para uma mulher para você ver. Eu dei aula sobre isso recentemente na classe de jovens e eu perguntei para as meninas, vocês já sofreram algum tipo de preconceito com relação ao machismo? Todas elas falaram que sim. Pelo fato de nós sermos mulheres, muitas vezes nós sofremos piadinhas, algumas situações a gente não consegue tomar a frente. Enfim, existe muito machismo na sociedade ainda. No entanto, essa questão de dizer que eu pego uma menina e crio ela como menina, eu estou induzindo ela a ser dona de casa,
eu acho isso uma... Desculpa a palavra, mas eu acho isso uma babaquice, porque isso não está acontecendo mais. Eu creio que a maioria das famílias e a maioria das pessoas estão criando seus filhos para conquistar a vida. Se depois eles quiserem, por exemplo, a menina quiser ser dona de casa, beleza, ela pode ser, né? Mas isso aí não é mais algo imposto, eu não vejo, pelo menos na grande maioria das famílias, eu não vejo esse tipo de coisa. Então, homem, ele é homem trabalhando fora ou, quem sabe, fazendo atividades dentro de casa, e mulher é mulher trabalhando dentro de casa ou trabalhando fora. Isso não tem nada a ver. Então, eu estou pegando só esse aspecto aqui da ideologia de gênero, tá? Mas isso é bem mais amplo, bem mais complexo. Mas a questão toda é, a mulher pode ser mulher, se sentir mulher e agir como mulher, e mesmo assim ser uma empreendedora, ser uma grande empresária, ter um emprego, se formar, não tem nada a ver com isso. Então, aí pode ser uma dona de casa também, e o homem também pode ser homem fazendo todo o trabalho que hoje dizem que é de mulher, que eu vejo isso também como algo cultural. Um homem pode lavar vasilha, um homem pode limpar a casa, um homem pode fazer, sei lá, faxina numa casa, não tem problema nenhum cuidar do filho. Isso não vai fazer ele ser menos homem, ele continua sendo homem. Então o que fica bem claro na Bíblia é que homem é homem e mulher é mulher. Cada um tem seu papel diferente dentro do contexto familiar. No entanto, algumas coisas realmente são culturais e o homem não vai ser menos homem por fazer uma atividade que dizem que é de mulher, e nenhuma mulher vai ser menos mulher ou mais mulher porque está fazendo uma atividade que dizem que é de homem. Tá? Muita coisa que dizem que é de mulher e que dizem que é de homem é simplesmente algo cultural, não tem nada a ver com o que Deus criou. Então, eu vou encerrar aqui. Talvez essa foi a aula mais longa que eu ministrei de destaque. Geralmente fica em torno de 30 minutos, mas, enfim, para tirar todas as dúvidas eu tive que me alongar um pouco. Espero que você tenha gostado dessa aula. Recomendo você estudar esse tema, comprar livros, se aprofundar mais e enfim, procure ministrar uma aula de excelência na sua IBD para que o seu aluno possa aprender, tirar suas dúvidas e receber a ajuda necessária. Esse tema é um tema que envolve muitas questões, porque na sua classe pode ter alguém divorciado, na sua classe pode ter alguém que é homossexual ou já foi homossexual ou tem desejos homossexuais, na sua classe pode ter alguém que às vezes até apoia e defende ideologia de gênero, enfim. Então pode ter de tudo na sua classe, você tem que chegar lá bem preparado. Então eu encerro aqui. A paz do Senhor, até a próxima aula.